Olá a todos e todas. O meu nome é Cristiane Matê, sou professora do Departamento de Bioquímica do ICBS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é o curso Licenciatura em Ciências Biológicas EAD e essa é a disciplina Biologia Celular e Molecular. Hoje nós falaremos sobre células, organelas e comunicação. O plano de aula dessa nossa segunda semana inclui a integração morfofuncional dos componentes celulares e suas funções metabólicas, a interação célula-célula e com a matriz extracelular e a comunicação intercelular e transmissão intracelular de sinais. A integração morfofuncional dos componentes celulares e suas funções metabólicas. Especialização das organelas. O metabolismo é compartimentalizado nas células. Cada organela tem funções específicas que estão correlacionadas com as enzimas presentes no seu interior. Temos aqui do lado esquerdo uma imagem mostrando uma célula animal na parte superior, eucariótica, portanto, e abaixo uma célula vegetal, também eucariótica. Como podemos observar, muitas dessas organelas ocorrem tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Algumas delas são específicas de uma ou de outra. Então, nós temos o envelope nuclear, que separa a cromatina, que é formada por DNA e proteína, como nós veremos no futuro, do citoplasma. Esse envelope nuclear, então, ele é encontrado nos dois casos, tanto na célula animal quanto na célula vegetal, já que as duas são células eucarióticas. A membrana plasmática separa a célula do meio e regula o movimento dos materiais para dentro e para fora da célula. Então, tem uma permeabilidade seletiva. A mitocôndria oxida os combustíveis para produzir ATP. O retículo endoplasmático é o local de muita síntese proteica. Falaremos bastante sobre o retículo endoplasmático rugoso na nossa aula sobre síntese de proteínas. O nucleolo é o local de síntese de RNA do ribossomo. Os ribossomos, então, que são responsáveis pela síntese proteica. O núcleo contém os genes, portanto, na forma de cromatina, como nós veremos no futuro. O retículo endoplasmático liso é o local de síntese de lipídios e de metabolismo de drogas, metabolismo de medicamentos. O aparelho de Golgi processa, empacota e envia proteínas para outras organelas e para exportação. Vemos que existe aparelho de Golgi nos dois tipos celulares representados aqui. O lisossomo degrada restos intracelulares. Ele é o responsável, então, pela degradação de tudo que entra na célula, inclusive de componentes celulares envelhecidos, como é o caso de uma mitocôndria, por exemplo. O citoesqueleto sustenta as células e auxilia no movimento das organelas. O peroxissomo oxida ácidos graxos, essa é a sua principal função. Os ribossomos são as máquinas, então, de síntese de proteínas. Eles podem estar solúveis no citoplasma ou, então, ligados ao retículo endoplasmático rugoso. Na parte de baixo, então, falando especificamente agora da célula vegetal, nós temos alguns componentes que são exclusivos da célula vegetal. O cloroplasto absorve a luz solar e produz ATP e carboidratos. Os grânulos de amido armazenam temporariamente os carboidratos produzidos na fotossíntese. As tilacoides são locais de síntese de ATP movida pela luz. A parede celular dá forma e rigidez, protegendo a célula da intumescência osmótica. Como nós podemos ver aqui, ela é externa à membrana plasmática. O vacúolo degrada e recicla macromoléculas e armazena metabólitos. E vocês podem observar que ele ocupa um tamanho bastante significativo dentro da célula vegetal. O plasmodesma permite a comunicação entre duas células vegetais. O glioxissomo contém enzimas do ciclo do glioxilato. E a parede celular de células adjacentes, como vocês podem ver aqui, podem estar em contato, então, com outras células, duas paredes celulares ficam justapostas.
A energia dos organismos é fornecida por fluxo de elétrons. Praticamente todos os organismos vivos obtêm a energia de que precisam direta ou indiretamente da energia radiante da luz solar. Nos organismos fotoautotróficos, a ruptura da molécula da água promovida pela luz durante a fotossíntese libera elétrons para a redução do CO2 e a liberação de oxigênio na atmosfera. Nós temos então a reação aqui de 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água sob a ação da luz, formando uma molécula de glicose, um carboidrato, mais 6 moléculas de oxigênio. A redução, então, de CO2 é propiciada aqui pela luz. Em organismos não fotossintéticos, chamados de quimiotróficos, nos quais nós nos incluímos, obtém-se então energia pela oxidação de produtos ricos em energia armazenados em plantas e resultantes da fotossíntese, passando então os elétrons adquiridos ao oxigênio, formando água, além de liberar CO2 atmosférico por esse processo de oxidação da glicose. Então, nós temos aqui nessa reação uma molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênio, formando 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água mais energia. Organismos autotróficos e heterotróficos participam do ciclo global de oxigênio e CO2, propulsionado em última instância pela luz solar, e assim esses dois grandes grupos de organismos acabam sendo interdependentes. Praticamente toda a transdução de energia nas células pode ser relacionada com esse fluxo de elétrons de uma molécula para outra, em que a energia potencial eletroquímica escorrega de um potencial eletroquímico mais alto para uma outra molécula que tenha um potencial eletroquímico mais baixo, de forma análoga ao fluxo de elétrons em um circuito elétrico acionado por uma pilha. Todas essas reações envolvidas no fluxo de elétrons são reações de óxido-redução. Um reagente é oxidado, então ele perde elétrons, enquanto o outro que faz então esse par com ele é reduzido, ganhando elétrons. Do lado esquerdo, nós temos a representação, então, de todos os organismos e a sua classificação de acordo com a fonte de energia. Então, se a fonte de energia for química, do lado esquerdo, eles são denominados quimiotróficos. Dependendo da fonte de carbono, se for CO2, quimioautotróficos, ou se forem compostos orgânicos, do lado direito, quimioheterotróficos. Os quimioautotróficos são bactérias oxidantes de hidrogênio, enxofre, ferro, nitrogênio e monóxido de carbono. Por outro lado, nós temos então os quimioheterotróficos, que ainda podem ser divididos em dois grupos, dependendo do seu aceptor final de elétrons. Nós estamos incluídos quando o aceptor final de elétrons é o oxigênio. Então, todos os animais, a maioria dos fungos, protistas e bactérias. Por outro lado, temos que o aceptor final de elétrons não é o oxigênio. Podem ser compostos orgânicos, no caso de bactérias fermentativas, como Lactococcus lactis, e compostos inorgânicos, como aceptor, então, final de elétrons. Um exemplo é o Pseudomonas denitrificans. Agora, olhamos para a parte central do nosso slide, onde nós temos como fonte de energia a luz. Esses organismos são chamados de fototróficos. A fonte de carbono, então, pode ser CO2, ou compostos orgânicos. No caso da fonte de carbono ser CO2, nós temos os organismos fotoautotróficos. Esses podem utilizar água para reduzir o CO2, se sim, fazem fotossíntese oxigênica. É o caso das plantas, das algas e das cianobactérias. Se não utilizam água para reduzir o CO2, nós temos então bactérias fotossintéticas não oxigênicas, como é o caso de bactérias verde e púrpura. Do lado direito, quando a fonte de carbono for composto orgânico, esses organismos são chamados de fotoheterotróficos. Temos aqui como representantes as bactérias não sulfurosas verdes e as bactérias não sulfurosas púrpuras. Seguimos então
Nessa ideia de fluxo de elétrons para conversão de um tipo de energia em outra, nós temos aqui do lado esquerdo algumas interconversões de energia em organismos vivos. A gente tem energia potencial, então, que pode ser proveniente de nutrientes do meio, como moléculas complexas, açúcares, gorduras, ou então a luz solar. Acabamos de ver como os organismos se dividem dependendo do tipo de fonte energética que eles utilizam. Bom, esta energia potencial é utilizada então para transformações de energia que realizam trabalho. E aqui a gente tem 4 exemplos. Transformações químicas dentro das células, que vão realizar trabalho celular do tipo síntese química, trabalho mecânico, gradientes elétrico e osmótico, produção de luz ou transferência de informação genética. Outra forma, então, de realizar trabalho é por meio da produção de calor. Uma terceira forma, nós temos a desordem, ou seja, a entropia aumentada no meio, onde o metabolismo vai produzir compostos mais simples do que as moléculas combustíveis iniciais. Então, eu transformo uma molécula mais complexa em uma molécula mais simples, como é o caso de CO2, de amônia, de água e de fosfato. E por último, uma desordem, então uma entropia diminuída do sistema. Nesse caso, compostos simples polimerizam para formar macromoléculas que são mais ricas em informação. É o caso de DNA, RNA e proteínas. Do lado direito, nós temos o papel central do ATP e de uma coenzima reduzida, que pode ser o NADPH ou o NADH, no metabolismo. Como nós podemos ver, nutrientes armazenados, alimentos ingeridos ou fótons solares, em rotas de reações catabólicas chamadas exergônicas, liberam energia para a formação então de ATP a partir de ADP e de coenzimas reduzidas, como é o caso do NADPH representado aqui a partir do NADP+. A gente também vai gerar, por meio dessas vias catabólicas, moléculas simples, como é o caso de CO2, amônia, água, produtos simples e precursores. Esses são utilizados, então, por outro lado, em rotas das reações anabólicas, chamadas de endergônicas, onde eu vou utilizar compostos altamente energéticos, como é o caso do ATP e do NADPH, para trabalho osmótico, trabalho mecânico e a síntese de biomoléculas complexas. Aqui nessa figura, nós temos 3 etapas da degradação de nutrientes. Então, nós temos como macronutrientes proteínas, polissacarídeos e gorduras, que são oxidados, que são degradados inicialmente em aminoácidos, açúcares simples, ácidos graxos e glicerol. Esses, uma vez captados pelas células, passam por processos de oxidação. Temos aqui, por exemplo, a representação da via glicolítica, que é responsável pela oxidação de glicose, liberando ATP e NADH e formando piruvato. Esse piruvato é internalizado na mitocôndria, onde ele sofre uma reação de descarboxilação oxidativa, produzindo CO2 e produzindo NADH, além da molécula de acetil-CoA. Esse acetil-CoA também pode ser proveniente de aminoácidos, também pode ser proveniente de ácidos graxos, que pelo processo de oxidação intramitocondrial também irá gerar este composto com 2 carbonos, que é o acetil-CoA. O acetil-CoA é oxidado no ciclo de Krebs, gerando CO2 e conservando a energia na forma de NADH. Então, como nós podemos ver aqui, o NADH aparece em muitos momentos. Ele é uma coenzima de óxido-redução que contém os elétrons derivados dos nutrientes. Nós temos a utilização do NADH na cadeia transportadora de elétrons mitocondrial, que por meio então da formação de um gradiente de prótons, que será utilizado na fosforilação oxidativa, como está demonstrado aqui, temos a síntese de ATP, que é a principal moeda energética celular. Aqui nessa figura, nós temos a demonstração mais detalhada da via glicolítica e do ciclo de Krebs, que são muito centrais no nosso metabolismo. Então, a glicose, como nós podemos ver aqui, passa por esse processo da via glicolítica, representado em azul, gerando piruvato.
Observem que vários dos intermediários são utilizados para a síntese de outros compostos, como é o caso da serina e da alanina, que são aminoácidos aqui do lado esquerdo, e do lado direito, compostos são gerados como nucleotídeos, açúcares aminados, glicolipídios, glicoproteínas, lipídios, outros aminoácidos e também pirimidinas, que também são nucleotídeos. Então, nós temos a utilização desses intermediários da via glicolítica para a síntese de outras moléculas complexas, como é o caso de aminoácidos, nucleotídeos e também lipídios. O piruvato pode entrar, então, na mitocôndria, aí ele é descarboxilado oxidativamente, gerando acetil-CoA, que será oxidada no ciclo de Krebs. Podemos ver que os intermediários do ciclo do ácido cítrico, também chamado de ciclo de Krebs, podem ser utilizados para a síntese de muitas moléculas complexas, como é o caso de colesterol e ácidos graxos, como é o caso de aminoácidos, ácido glutâmico é um exemplo, outros aminoácidos, purinas, que são nucleotídeos, o grupamento M e a clorofila também são outros exemplos, e o oxalacetato, por exemplo, é utilizado na síntese de ácido aspartico, de outros aminoácidos e também de bases nitrogenadas púricas e pirimídicas que darão origem a nucleotídeos. Falaremos agora sobre a interação célula-célula com a matriz extracelular. Matriz extracelular. Os organismos multicelulares são constituídos não apenas por células, mas também por elementos intercelulares. Esses elementos são, em conjunto, denominados a matriz extracelular. Os tecidos e, por extensão, os órgãos, os sistemas, resultam de associações de diferentes tipos de células e matrizes extracelulares. As funções mais importantes da matriz extracelular são preencher os espaços que não estão ocupados por células, conferir aos tecidos resistência à compressão e ao estiramento, formar o meio pelo qual há o aporte de nutrientes e a eliminação de escórias celulares, ou seja, rejeitos celulares, proporcionar pontos fixos de ancoragem às diversas classes de células, ser um veículo pelo qual migram as células quando se deslocam de um ponto para outro do organismo, além de ser um meio pelo qual as células recebam substâncias indutoras, como é o caso de sinais, então, provenientes de outras células e que vão causar, então, ativação de toda uma via de sinalização intracelular com uma determinada resposta. Os componentes da matriz extracelular podem ser classificados como líquidos e fibrosos. Os componentes líquidos correspondem principalmente a glicosaminoglicanos e proteoglicanos. Os componentes fibrosos se dividem em proteínas estruturais colágeno, é o exemplo, e proteínas adesivas, como a fibronectina e a laminina. Vamos falar agora um pouco sobre cada um desses componentes. Iniciamos falando sobre glicosaminoglicanos e proteoglicanos, uma classe especial de polissacarídeos denominados glicosaminoglicanos se combinam entre si e com proteínas, com as quais formam grandes complexos glicoproteicos, chamados de proteoglicanos. Os glicosaminoglicanos são carboidratos compostos por uma sucessão de unidades disacarídicas repetidas e alternadas, nas quais um dos monossacarídeos tem um grupamento amina, visto que é uma N-acetilglicosamina ou uma N-acetilgalactosamina. Então, vocês podem ver que nós temos aqui uma molécula de glicose alterada ou então uma molécula de galactose alterada. Esses são os carboidratos. E o segundo monossacarídeo é um ácido glicurônico, um ácido hidrurônico ou uma galactose, que completa então o disacarídeo que se repete nessas moléculas de glicosaminoglicanos. Todos os glicosaminoglicanos são sulfatados, com exceção do ácido hialurônico. Por causa dos sulfatos e dos numerosos grupamentos carboxila, os glicosaminoglicanos são moléculas muito ácidas, com numerosas cargas elétricas negativas que atraem grandes quantidades de sódio e, portanto, de água.
Isso aumenta a turgidez da matriz extracelular, ou seja, a sua hidratação. Os principais glicosaminoglicanos e suas unidades disacarídicas repetitivas estão aqui nessa tabela. Então, por exemplo, o glicosaminoglicano derivado ou denominado ácido hialurônico é derivado da unidade disacarídica ácido glicurônico N-acetilglicosamina. O sulfato de condroitina é um glicosaminoglicano derivado da unidade disacarídica ácido glicurônico sulfato de N-acetilgalactosamina. O colágeno é uma das proteínas estruturais mais importantes que nós temos. Ele é composto por fibrilas que apresentam estriação característica com uma periodicidade de 67 nanômetros. A unidade molecular básica da fibrila é o tropocolágeno, uma molécula proteica fibrosa com aproximadamente 300 nanômetros de comprimento e 1,5 nanômetros de espessura. O tropocolágeno é constituído por 3 cadeias polipeptídicas do mesmo tamanho, entrelaçadas numa forma helicoidal. Nós podemos observar isso nessa figura abaixo, na parte superior da figura. A periodicidade de 67 nanômetros das estriações das fibras colágenas deve-se ao fato de que os tropocolágenos se congregam em paralelo e se sobrepõem em cerca de 3/4 do seu comprimento, como nós podemos observar então na estrutura da fibrila demonstrada na parte central da figura. Quanto à composição, o colágeno possui 1/3 de aminoácidos na forma de glicinas, outro terço costuma ser de prolinas e hidroxiprolinas, e o terço restante consiste em aminoácidos de diferentes tipos. São 25 classes de cadeias polipeptídicas combinadas de várias maneiras, dando origem a aproximadamente 15 tipos diferentes de colágenos. Esses colágenos são identificados por números romanos e os principais são os tipo 1, tipo 2, 3, 4, 7, 9 e 11. O colágeno do tipo 1 é encontrado na derme, na cápsula dos órgãos, nos tendões, nos ossos, na córnea e na dentina. Os colágenos dos tipos 2, 9 e 11 são encontrados na cartilagem. O colágeno do tipo 3, na derme fetal, no tecido conjuntivo frouxo, na parede dos vasos sanguíneos, no útero, nos rins e nos tecidos hematopoético e também linfático. Os colágenos do tipo 4 e 7 são encontrados na lâmina basal e no tecido conjuntivo subjacente. Falaremos agora sobre a fibronectina e a laminina. A fibronectina é uma glicoproteína fibrosa com 440 kilodaltons, composta por 2 subunidades polipeptídicas ligadas entre si por uma ponte disulfeto, próximo às suas extremidades carboxila. Cada subunidade apresenta 2 domínios. A laminina é uma glicoproteína fibrosa com aproximadamente 900 kilodaltons e é constituída por 3 subunidades polipeptídicas unidas por pontes de sulfeto. Tem a forma de uma cruz, com 3 braços curtos e um braço longo. É abundante nas lâminas basais, nas quais está associada ao colágeno do tipo 4 e a um proteoglicano rico em sulfato de heparano, como nós podemos ver então nessa imagem na parte inferior do slide. Podemos ver aqui a ligação então do colágeno do tipo 4 com a laminina, que também se conecta com as integrinas que estão presentes então na célula. Falaremos agora sobre a união das células com a matriz extracelular. As células estabelecem vínculos mais ou menos duradouros com componentes fixos da matriz extracelular. Dessas uniões vão participar, do lado das células, os contatos focais, que consistem em uma proteína transmembrana denominada integrina, cujo domínio está unido por várias proteínas ligadoras a feixes de cadeias de actina denominadas fibras tensoras.
Os componentes fixos da matriz extracelular correspondem às fibras colágenas. Essa conexão é feita com o auxílio da proteína de adesão fibronectina, como nós podemos visualizar nessa imagem. Temos uniões intracelulares que são temporárias. Durante, por exemplo, respostas imunológicas, o reparo de ferimentos e a contenção das hemorragias são necessários para que alguns tipos de célula estabeleçam uniões temporárias com outros tipos de células. Nós temos aqui uma união chamada de heterofílica na primeira imagem, uma união homofílica na segunda imagem e uma união entre caderinas na terceira imagem. Heterofílica porque é formada então por moléculas distintas, homofílica porque é formada por moléculas idênticas, e entre caderinas então, justamente porque tem a participação das caderinas. Na última imagem, nós podemos ver um retângulo amarelo, representando o cálcio que participa dessa união entre caderinas. O reconhecimento e adesão celulares ocorrem quando determinadas células sanguíneas, por exemplo, neutrófilos, monócitos, linfócitos e plaquetas, estabelecem contatos transitórios com as células endoteliais dos capilares sanguíneos, como nós podemos observar nessa imagem abaixo. Isso é um pré-requisito para a saída dessas células do sangue para os tecidos. A adesão ocorre porque na membrana plasmática das células sanguíneas existem glicolipídios e glicoproteínas, que interagem especificamente com glicoproteínas complementares chamadas de selectinas, existentes na membrana plasmática das células endoteliais. Em outras ocasiões, entretanto, os glicolipídios e as glicoproteínas estão localizados nas células endoteliais e as selectinas são encontradas nas células sanguíneas. Aqui eu trago mais alguns exemplos de uniões intercelulares temporárias. Durante o desenvolvimento embrionário, por exemplo, antes da formação de uniões estáveis, ocorre o reconhecimento e adesão celulares. O reconhecimento e adesão são mediados por glicoproteínas transmembrana especiais denominadas CAM, do inglês Cell Adhesion Molecules, que são encontradas na superfície das células que devem se unir. Estas apresentam a peculiaridade de interagir apenas quando são idênticas entre si, formando então uniões homofílicas. Por meio das CAM, a célula migratória, enquanto se desloca à procura do seu local de destino, onde entrará em contato com as células que serão suas companheiras no novo tecido, avalia as propriedades químicas das CAM localizadas nas membranas plasmáticas das células encontradas no seu trajeto. Se reconhecer uma célula com uma CAM idêntica à sua, adere a ela. Se não reconhecer, continua deslocando-se até encontrar a célula com a CAM correta. Já foram identificadas várias dessas proteínas CAM, que são denominadas de acordo com as células em que foram encontradas pela primeira vez. Por exemplo, NG-CAM de neurônios e de células gliais, N-CAM de neurônios, L-CAM ou caderina E de hepatócitos e células epiteliais, caderina P na placenta, caderina N de neurônios. As caderinas são glicoproteínas que recebem essa denominação porque precisam de cálcio para conseguirem estabelecer essas ligações. Falaremos agora sobre alguns tipos de uniões celulares estáveis. As células dos epitélios estão interligadas de modo estável por intermédio de 4 tipos de estrutura: a zônula de oclusão, a zônula de adesão, os desmossomos e a junção comunicante. Temos aqui do lado direito a demonstração, então, dessas 4 formas diferentes de uniões estáveis e nós falaremos, então, de cada uma delas a partir de agora. Zônula de oclusão. A zônula de oclusão, também denominada junção estreita ou zônula occludens, adere firmemente às membranas plasmáticas das células epiteliais, que são contíguas, por meio de uma faixa de conexão não muito larga, situada logo abaixo da superfície livre do epitélio.
No nível da zônula de oclusão, as membranas plasmáticas opostas contêm, entre outros elementos, duas classes de proteínas integrais. Elas são denominadas ocludinas e claudinas, como nós podemos ver nessa imagem à direita. Em cada fileira, as ocludinas e as claudinas estão interligadas como contas de um colar, e cada proteína está aderida firmemente à outra semelhante na membrana oposta, ocluindo o espaço intercelular. Por isso, então, que é chamado de zônula de oclusão. Além de interligar as células e de impedir a passagem de substâncias através dos epitélios, as zônulas de oclusão fazem com que as composições moleculares das regiões apical e basolateral das membranas plasmáticas das células epiteliais sejam diferentes entre si. Essa simetria deve-se ao fato de que as zônulas de oclusão criam barreiras que impedem a difusão lateral das proteínas e dos lipídios da membrana, o que resulta em retenção da parte deles de um lado da zônula e parte do outro lado. O transporte transcelular de solutos é possível graças à segregação dos dois lados das zônulas de oclusão de proteínas da membrana que atuam como canais iônicos e também como permeases. A zônula de adesão, que também é denominada barra terminal ou zônula adherens, é outro tipo de união que as células epiteliais desenvolvem para se manterem conectadas umas às outras. Ela está localizada abaixo da zônula de oclusão e em sua composição há glicoproteínas transmembrana da família das caderinas e a faixa de filamentos de actina corticais, como nós podemos ver então na imagem ao lado. As caderinas dão origem a uma faixa proteica que circunda as paredes laterais da célula da mesma largura que a faixa de filamentos de actina com a qual estão conectadas. A denominação zônula de adesão faz referência às duas características mais conhecidas desse tipo de união: o arranjo circular das caderinas e os filamentos de actina, e a propriedade das caderinas de aderir entre si. Por isso, então, zônula de adesão. O conjunto de zônulas de adesão forma um reticulado transepitelial, do qual deriva então parte da resistência lateral dos epitélios. Os desmossomos, do grego desmos, ligação e soma, corpo, também conhecidos como mácula de adesão ou máculas aderentes, são uniões puntiformes entre células epiteliais contíguas. Estão localizados sob a zônula de adesão, distribuídos de modo irregular nas paredes laterais das células. Cada desmossomo ocupa uma área circular com aproximadamente 0,5 micrômetros de diâmetro, e nesse nível, as membranas plasmáticas estão separadas por 30 a 50 nanômetros. O desmossomo inclui um grupo de glicoproteínas transmembrana da família das caderinas, denominada desmogleína 1, desmocolina 1 e desmocolina 2. Como nas zônulas de adesão, as caderinas das membranas adjacentes unem-se entre si por seus domínios externos. Em contrapartida, seus domínios citosólicos ligam-se a filamentos intermediários de queratina. Essa última associação é mediada por uma placa discoidal, que inclui as proteínas ligadoras desmoplaquina 1, desmoplaquina 2 e placoglobina. Uma superfície da placa discoidal relaciona-se com as caderinas e a outra superfície relaciona-se com os filamentos de queratina, que tem formato semelhante ao de grampos de cabelo. Os filamentos de queratina penetram no disco, curvam-se e retornam então ao citosol. Além de promover a ligação firme entre as células epiteliais, os desmossomos e filamentos de queratina formam uma rede transcelular que se estende por todo o epitélio. Essa rede confere ao epitélio grande resistência mecânica. Essa, então, é a principal característica. Nos diferentes tecidos, o número de desmossomos é proporcional ao grau de tensão ou de estiramento ao qual são submetidos. Por exemplo, no epitélio da mucosa da bexiga urinária, são encontrados numerosos desmossomos. As junções comunicantes, também chamadas de junções de hiato, junções gap ou nexos,
São canais que comunicam os citoplasmas de células epiteliais adjacentes. Aqui, então, nós estamos falando de comunicação agora. Cada canal é constituído por um par de conexons, que são estruturas cilíndricas ocas que atravessam as membranas plasmáticas das células opostas. A parede do conexon resulta na associação de 6 proteínas transmembranas idênticas que delimitam um ducto central. Essas proteínas são denominadas conexinas e unem-se a proteínas semelhantes do conexon da membrana plasmática oposta, formando assim um canal que comunica as duas células. Visto que as conexinas se projetam no espaço intercelular entre 1 e 2 nanômetros, as membranas plasmáticas dessas células ficam separadas por uma distância de 2 a 4 nanômetros. Por essa razão, a junção comunicante pode ser chamada também de junção em hiato. Nas células epiteliais, os conexons estão localizados entre os desmossomos. Estes não estão uniformemente distribuídos, mas sim agrupados em conjuntos isolados, como mostra então essa figura. Cada um constituído por alguns conexons ou até por centenas deles. O ducto central do conexon tem um diâmetro de aproximadamente 1,5 nanômetros. Por esse ducto passam livremente alguns solutos, como é o caso de íons, monossacarídeos, nucleotídeos, aminoácidos, do citoplasma de uma célula para o citoplasma da célula vizinha. Os conexons não são estruturas estáticas, visto que têm a capacidade de se abrir e se fechar. Com frequência estão abertos e se fecham quando a concentração de cálcio no citosol aumenta. O fechamento obedece a uma mudança de inclinação das conexinas. As conexinas contêm 4 domínios transmembrana e suas extremidades, a amina e carboxila, estão orientadas para o citosol. O domínio contíguo, a extremidade carboxila, exerce uma função importante, pois sua fosforilação modifica a posição da conexina e resulta no fechamento do conexon. Como em uma junção comunicante, o fechamento de um conexon independe do fechamento de outro conexon. O canal pode ser bloqueado em consequência do fechamento de apenas um dos conexons. O fechamento das junções comunicantes torna-se muito importante na morte celular, não apenas na morte celular programada, mas também na morte celular acidental. Assim, nas células ditas moribundas, ocorre aumento da concentração citosólica de cálcio que promove o fechamento dos conexons, de modo que os elementos potencialmente deletérios não passem para as células vizinhas. Graças, então, a essas junções comunicantes, existe a circulação de nutrientes, de rejeitos metabólicos, de substâncias sinalizadoras, como, por exemplo, os morfógenos durante a diferenciação celular, ou moléculas que sincronizam o movimento dos cílios nos epitélios. Potenciais elétricos de ação, como os que são transmitidos pelos discos intercalares do músculo cardíaco para sincronizar as contrações de suas células, ou entre as células musculares lisas de alguns órgãos tubulares para a sincronização das suas contrações peristálticas, também são favorecidos pelas junções comunicantes. Quanto às conexões entre as células vegetais, uma característica da maioria das células vegetais é a existência de pontes entre os seus citoplasmas, tornando-os contíguos. Essas pontes, denominadas plasmodesmos, como nós podemos ver então na parte superior à direita da figura, atravessam a parede celular pectocelulósica. Graças aos plasmodesmos, existe a circulação livre de líquidos e solutos muito importantes para a manutenção da tonicidade da célula vegetal. É possível que os plasmodesmos deixem passar também algumas macromoléculas. O desenvolvimento desses plasmodesmos está relacionado com a formação da placa celular. Esta é atravessada por componentes do retículo endoplasmático que se tornam responsáveis pela formação e pela localização dos plasmodesmos. Na última parte dessa aula, falaremos sobre comunicação intercelular e transmissão intracelular de sinais. Nos organismos pluricelulares, as células são interdependentes. Nos organismos multicelulares complexos, tanto a sobrevivência das células quanto as atividades realizadas por elas dependem de estímulos externos,
provenientes de outras células. A dependência recíproca entre os diferentes tipos de células relaciona-se com a necessidade de adaptar a atividade de cada um deles aos requerimentos globais do organismo, que deve ser considerado como uma unidade delineada para funcionar de modo integrado e não como um conjunto de células individuais. Assim, em um organismo multicelular, cada célula depende de outras e também as influencia. Essas interrelações celulares ocorrem devido às primeiras fases do desenvolvimento embrionário e persistem até o final da vida pós-natal. De acordo com o tipo de estímulo emitido e os tipos de célula que o recebem, as células podem permanecer vivas ou morrer, diferenciar-se, multiplicar-se, degradar ou sintetizar substâncias, secretar substâncias, incorporar solutos ou macromoléculas, contrair-se, movimentar-se e conduzir estímulos elétricos. São algumas então das respostas que as células têm a partir de estímulos recebidos na forma de sinais. Vamos falar agora, então, especificamente sobre a sinalização. A ação de estimular a célula desde seu exterior é chamada indução e é mediada por uma substância indutora, também conhecida como ligante. A célula que produz o ligante é denominada célula indutora e a que recebe, célula induzida ou, mais comumente, célula-alvo. A substância indutora interage com a célula induzida por meio de um receptor, que é uma proteína ou um complexo proteico localizado no citosol ou então na membrana plasmática da célula-alvo. Se o receptor está localizado no citosol, a substância indutora deve ser pequena e hidrofóbica, pois para chegar a ele é necessário atravessar a membrana plasmática da célula-alvo. Se o receptor estiver na membrana, não importa o tamanho da substância indutora e não é necessário que seja hidrofóbica, já que o ponto de interação está na face externa então da membrana. A espécie e a natureza da resposta dependem da identidade da célula induzida. Às vezes, a mesma substância indutora produz respostas diferentes em dois ou mais tipos de células-alvo. Por exemplo, nas células musculares estriadas, a epinefrina estimula a glicogenólise, enquanto que nas células adiposas, a epinefrina estimula a lipólise. São dois processos distintos. Em outros casos, diferentes substâncias indutoras produzidas por diferentes células indutoras levam a um só tipo de resposta de uma ou mais células-alvo. Do lado direito, nós temos uma figura demonstrando então esse processo de sinalização. Em vermelho, uma molécula sinal extracelular que se ligou a uma proteína receptora localizada na membrana, que ativa uma via de sinalização intracelular, que irá então ativar uma série, uma ou mais proteínas efetoras, que serão responsáveis pela geração de uma resposta nessa célula-alvo. Conceituaremos agora diferentes formas de indução nos organismos pluricelulares. Na letra A, nós temos a secreção endócrina. Quando a célula indutora e a célula-alvo estão distantes, a substância indutora, após ser secretada pela célula indutora, entra na corrente sanguínea e chega então à célula induzida. As induções desse tipo são denominadas endócrinas e pertencem ainda a esta categoria as secreções também neuroendócrinas, pois a substância indutora que sai do terminal axônico do neurônio deve entrar na corrente sanguínea para chegar à célula induzida. As substâncias indutoras transportadas pelo sangue são denominadas hormônios e são produzidas pelas células das glândulas de secreção interna que fazem parte do nosso sistema endócrino. Na letra B, nós temos a secreção parácrina. Quando a célula indutora está próxima à célula induzida, a indução é denominada parácrina. Na letra C, nós temos uma sinapse nervosa. Um caso especial de proximidade entre a célula indutora e a célula induzida ocorre nas sinapses nervosas. Nessas, o terminal axônico de um neurônio, que é a célula indutora, está localizado junto à membrana plasmática de outro neurônio ou então de uma célula muscular, ou então de uma célula secretora, que é a nossa célula induzida. A substância liberada pelo terminal axônico do neurônio indutor é denominada neurotransmissor.
As sinapses possibilitam que seja estabelecida uma comunicação quase instantânea entre o neurônio indutor e a célula induzida, mesmo quando esta está localizada distante do corpo celular do primeiro. Na letra D, nós temos a secreção autócrina. Existe um tipo de indução na qual a substância indutora é secretada e recebida pela própria célula, ou seja, ela é induzida por si mesma, que denomina-se então autócrina. Isso ocorre durante algumas respostas imunológicas. Na letra E, nós temos a forma de indução por contato direto. Nesses casos, a substância indutora é retida na membrana plasmática da célula indutora e não é secretada. Então, para que a substância indutora possa entrar em contato com o receptor, é necessário que a célula indutora se desloque até o sítio onde está a célula induzida. Este tipo de indução ocorre, por exemplo, durante algumas respostas imunológicas, também na fecundação e no reparo de feridas. Quais são as propriedades, então, da sinalização? Uma das propriedades mais importantes das substâncias indutoras é a especificidade. Assim, cada substância indutora age somente em algumas células que são seu objetivo ou alvo. A especificidade das substâncias indutoras corresponde à especificidade dos receptores, que são as moléculas ou então associações moleculares, geralmente são glicoproteínas, as quais se unem às substâncias indutoras de modo seletivo devido à mútua adaptação conformacional. Esses receptores, então, estão justamente na célula-alvo. A substância indutora e o receptor fazem parte de um complexo que tem as seguintes características: a adaptação induzida, de maneira semelhante à ligação entre enzima e um substrato. A fixação da substância indutora ao receptor requer uma adaptação estrutural recíproca entre as moléculas, chamada de encaixe induzido. Ou seja, ocorre uma mudança conformacional do sinal e do receptor para que eles então encontrem um encaixe. Saturabilidade. O número de receptores existentes em cada célula é limitado, de modo que em um sistema de coordenadas a quantidade de substância indutora ligada ao receptor é representada em função da sua concentração, por uma curva hiperbólica que demonstra saturabilidade do sistema. Então, se nós formos avaliar, ocorre a ligação desse sinal ao receptor até um ponto em que se atinge um valor máximo e quanto mais sinal tenha, independente disso, de aumentar a concentração do sinal, nós não temos mais receptores e, portanto, a resposta celular não pode ser aumentada. Outra propriedade é a reversibilidade. A ligação da substância indutora e do receptor é reversível, pois o complexo é dissociado algum tempo após ser formado. Isso está correlacionado ao tipo de ligação entre o sinal e o receptor. Em geral, são ligações químicas fracas. Dando sequência às propriedades da transdução de sinal, eu trago aqui essas 6 características. Especificidade nós já falamos anteriormente, então uma molécula sinalizadora se encaixa no sítio de ligação do receptor complementar, outros sinais não irão se encaixar, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Amplificação. Quando enzimas ativam enzimas, o número de moléculas afetadas aumenta geometricamente nessa cascata enzimática. Consequentemente, um único sinal pode gerar uma resposta muito amplificada no final. Modularidade. Proteínas com afinidades multivalentes formam diversos complexos de sinalização a partir de partes intercambiáveis. A fosforilação é muito utilizada nesses pontos de interação reversíveis. Aqui nós temos um determinado sinal, então, que ativa um receptor, que irá fosforilar uma proteína, que se liga a outra, assim até que nós tenhamos, então, um complexo formado que vai gerar uma resposta intracelular. Letra D é a dessensibilização, também chamada de adaptação. A ativação do receptor dispara um circuito de retroalimentação que desliga o receptor ou remove da superfície, finalizando então assim a sinalização que levaria a essa resposta celular. Outra propriedade é a integração, quando dois sinais apresentam efeitos opostos sobre uma característica metabólica,
como por exemplo a concentração de um segundo mensageiro X, ou então o potencial de membrana, denominado de VM. A regulação é consequência da ativação integrada de ambos receptores. Ainda temos a resposta localizada, quando a enzima que destrói uma mensagem intracelular está agrupada com o produtor da mensagem, a mensagem é degradada antes que possa se difundir a pontos distantes, de forma que a resposta é breve e fica apenas no local, como nós podemos observar aqui nessa imagem. Falaremos agora sobre os diferentes tipos de receptores que podem receber essa sinalização. Número 1. Receptor associado à proteína G. A interação do ligante externo ao receptor, aqui denominado de R, como nós podemos ver, está presente na membrana plasmática, ativa uma proteína intracelular ligadora de GTP, que aqui está denominada como G, que regula então uma enzima, aqui denominada como ENZY, que gera um segundo mensageiro X. Então, esse tipo de receptor sempre tem associado uma proteína G, e essa proteína G ela pode ser ativadora ou inibidora da sinalização que vem posteriormente a ela. Tipo 2, receptor do tipo tirosina quinase. A interação do ligante ativa essa atividade tirosina quinase por autofosforilação. Ou então, como nós podemos ver na letra 2b, a sinase ativa um fator de transcrição alterando a expressão gênica. Então, essa cascata de quinases, ela vai chegar até o DNA, modulando a expressão gênica por modular a transcrição de um determinado gene em mRNA e, posteriormente, a tradução à proteína. Número 3, um canal iônico com portão. Se abre e fecha em resposta à concentração do ligante sinalizador ou então como resposta de alterações no potencial de membrana, permitindo a entrada ou saída de um determinado íon. O número 4 é o receptor nuclear, onde a ligação do hormônio permite ao receptor regular a expressão de genes específicos. Como nós podemos ver aqui, o ligante tem que ter a capacidade de atravessar a membrana celular, então tem que ter uma estrutura pequena em geral e anfipática. Assim ele consegue atravessar a membrana, chegar ao seu receptor intracelular e a ligação a esse receptor vai promover a regulação da expressão gênica, como nós podemos ver na figura. Receptores citosólicos. Os hormônios esteroides, os hormônios tireoidianos, a vitamina D e o ácido retinóico são substâncias indutoras que se ligam a receptores das células induzidas situados no citosol. Os hormônios e a vitamina D provocam induções endócrinas, pois normalmente caem na corrente sanguínea. O ácido retinóico, uma substância que age principalmente durante o desenvolvimento embrionário, leva a induções parácrinas. Uma vez no citosol, a substância indutora liga-se a seu receptor específico e ambos formam um complexo que entra no núcleo. No núcleo, o complexo combina-se com a sequência reguladora de um gene em particular, que é ativado. Sua transcrição induz a síntese de uma proteína que desencadeia então a resposta celular. Do lado esquerdo, na figura, nós podemos ver então no número 1, um hormônio, por exemplo, transportado até o tecido-alvo por uma proteína transportadora sérica. Ele se difunde pela membrana plasmática e liga-se ao receptor proteico específico no núcleo. A ligação do hormônio altera a conformação do receptor e ele forma homo ou então heterodímeros com outros complexos hormônio-receptor e se liga a uma região reguladora específica chamada de elemento de resposta ao hormônio, HRE, lá no DNA, adjacente a um gene específico. O receptor atrai proteínas coativadoras ou correpressoras e com elas regula a transcrição dos genes adjacentes, aumentando ou diminuindo a taxa de formação de mRNA, esse processo que nós chamamos de transcrição. Os níveis alterados do produto gênico regulado pelo hormônio produzem então a resposta celular. Eu posso ter um aumento então da transcrição do mRNA, ele vai migrar para o núcleo, vai ser traduzido nos ribossomos e assim essa proteína vai levar a uma resposta celular. Aqui
Aqui eu trago mais um exemplo de receptor citosólico. Quando secretado por macrófagos, pelas células endoteliais dos vasos sanguíneos ou por alguns tipos de neurônios, o óxido nítrico comporta-se como uma substância indutora. Na célula induzida, o óxido nítrico interage com a enzima guanilato ciclase, cuja ativação converte o nucleotídeo guanosina trifosfato, o GTP, em guanosina monofosfato cíclico, o GMP cíclico, que é desencadeante então da resposta celular. A ação do óxido nítrico é muito rápida, pois ele rapidamente se converte em nitrato e em nitrito. Esse processo leva menos de 10 segundos. O óxido nítrico, secretado pelas células endoteliais dos vasos sanguíneos, como nós podemos ver aqui na figura, como alvo, então tem como alvo as células musculares lisas dos próprios vasos. Esse é um exemplo de secreção parácrina e assim relaxa e provoca vasodilatação nas células musculares lisas. Falaremos agora sobre receptores de membrana. Os receptores de membrana plasmática que dão origem a vias de sinalização intracelulares são compostos por uma ou mais proteínas. Cada receptor tem um domínio externo, um domínio transmembrana e um domínio citosólico. Quando a substância indutora se une ao primeiro, o receptor é ativado e seu domínio citosólico passa por uma das seguintes alterações. 1. Adquire atividade enzimática ou ativa uma enzima independente do receptor. Ou 2. Ativa uma proteína localizada na membrana plasmática denominada proteína G, que ativa então uma enzima. Receptores de membrana que adquirem atividade do tipo guanilato ciclase. Quando a pressão arterial aumenta, as células musculares dos átrios cardíacos secretam um hormônio denominado peptídeo natriurético atrial, cuja sigla é ANP, ou também chamado ANF, porque ele pode ser denominado fator natriurético atrial, cujos alvos são as células renais que reabsorvem sódio e as células musculares lisas dos vasos arteriais. O ANP acopla-se a um receptor específico da membrana plasmática, como nós podemos ver aqui então do lado esquerdo, cujo domínio citosólico adquire atividade de guanilato ciclase, pois interage com moléculas de GTP e as transforma em GMP cíclico. Essas moléculas de GMP cíclico ativam a enzima quinase G, que por sua vez fosforila uma proteína citosólica específica. Com isso, é desencadeada uma cadeia de reações químicas citoplasmáticas, até que ocorra a resposta celular. No nosso exemplo, trata-se da excreção de sódio pelo rim e do relaxamento do músculo liso vascular, estados que levam então à diminuição dessa pressão arterial. Receptores de membrana que adquirem atividade serina-treonina cinase. As substâncias indutoras que interagem com os receptores que têm atividade do tipo serina-treonina cinase pertencem a uma família de moléculas denominadas TGF-beta, que regulam a proliferação e a diferenciação celulares. A chegada da substância indutora à membrana plasmática da célula induzida une as 4 subunidades proteicas que fazem parte do receptor, as quais estão agrupadas em pares e que seriam diferentes entre si. Isso pode ser então visualizado na figura do lado direito. A seguir, por meio de fosfatos retirados de moléculas de ATP, os domínios citosólicos de 2 das 4 subunidades fosforilam serinas e treoninas, dos domínios citosólicos das outras 2 subunidades, que são ativadas e fosforilam agora serinas específicas da proteína citosólica chamada SMAD. Logo, a SMAD une-se a outra proteína da sua mesma família e as duas entram no núcleo, onde são combinadas com fatores de transcrição que ativam genes cujos produtos inibem o crescimento celular, controlam a diferenciação ou então atuam como substâncias indutoras durante o início do desenvolvimento embrionário. Receptores de membrana que adquirem atividade tirosina cinase. As substâncias indutoras que interagem com os receptores que têm propriedades de tirosina quinase
pertencem a uma família de moléculas denominadas fatores de crescimento. Esses fatores costumam ser secretados por células indutoras próximas às células induzidas, então é um tipo de secreção parácrina. Os fatores de crescimento mais conhecidos são os EGF, FGF, PDGF, HGF, NGF, VEGF e a insulina. A chegada das substâncias indutoras une as duas subunidades que integram o receptor, o que possibilita a fosforilação cruzada dos seus domínios citosólicos, mediante a incorporação de fosfatos procedentes também de ATP. Essa autofosforilação ativa o domínio citosólico do receptor, que origina 3 tipos de vias de transmissão de sinais. Um em que age a proteína Ras, outro em que participa a enzima fosfolipase C-gama e outro em que atua a fosfatidilinositol 3-quinase. Receptores tirosina quinase acoplado à proteína Ras. A proteína Ras está ancorada no lado citosólico da membrana plasmática por meio de 2 ácidos graxos. Quando ativada, relaciona-se com o domínio citosólico do receptor por meio de uma proteína adaptadora e da proteína GEF. Isso ocorre porque a Ras é membro da família de GTPases, que atuam associadas às proteínas reguladoras GEF e GAP. Assim, Ras substitui o GDP presente em sua molécula por um GTP. Por outro lado, quando é influenciada pela GAP, a Ras hidrolisa o GTP a GDP mais fosfato. O GTP, quando ligado, então, ativa a Ras e o GDP a inativa. A Ras GTP ativa a sinase RAF, que fosforila a sinase MEC. Esta, por sua vez, ativa a sinase ERK. Finalmente, a ERK fosforila e ativa outras sinases citosólicas, ou entra no núcleo e fosforila proteínas, que acionam genes cujos produtos regulam o crescimento e a diferenciação celulares. As proteínas RAF, MEC e ERK pertencem a uma família de sinases denominadas MAP quinases, que com fosfatos provenientes de moléculas de ATP fosforilam serinas e treoninas de um amplo grupo de proteínas. Nós podemos ver, então, aqui do lado central desse slide, toda essa via de sinalização ativada pela Ras, culminando, então, na ativação das MAP quinases. Receptores tirosina sinase acoplado à proteína Ras. Nós temos aqui então um exemplo, onde o receptor de insulina liga-se à insulina e sofre autofosforilação dos resíduos de tirosina carboxi terminais na face interna do receptor, como nós podemos observar bem no alto da figura. O receptor de insulina fosforila IRS1 em resíduos de tirosina e esses então atraem e se ligam ao domínio SH2 de GRB2. Esse então se liga a SOS e então a Ras, causando a liberação de GDP e a ligação de GTP pela Ras. A Ras ativada liga-se a RAF1, ativando-a. A RAF1 fosforila MEC em 2 resíduos de serina, ativando-a. A MEC fosforila ERK em um resíduo de treonina e um resíduo de tirosina, ativando-a. A ERK move-se para o núcleo e fosforila fatores de transcrição nucleares como o ELK1, ativando-os. O ELK1 fosforilado une-se a SRF para estimular a transcrição e a tradução de um conjunto de genes necessários para a divisão celular. E dessa forma, então, nós temos aqui um exemplo que começa com a insulina e termina com a ativação de genes responsáveis pela divisão celular, passando então pela ativação da Ras. Receptores de membrana, que ao serem induzidos, ativam uma enzima alheia às suas moléculas. As substâncias indutoras mais conhecidas que se acoplam a estes receptores são o hormônio do crescimento, a prolactina, a eritropoetina, algumas citocinas e os antígenos quando se unem aos linfócitos B e T. A substância indutora une as duas subunidades ou 3 subunidades. Aqui nessa figura do lado direito nós temos, por exemplo, a formação de um dímero.
E isso ativa o receptor e origina uma via de sinalização que tem a propriedade de alcançar o núcleo muito rapidamente, pois utiliza um pequeno número de moléculas intermediárias. Entre as enzimas mais difundidas desse tipo estão as tirosinas quinases do tipo JAK, Janus quinase. Assim que os domínios citosólicos das subunidades do receptor são ativados, atraem as JAK, que são fosforiladas reciprocamente e são ativadas. Em seguida, as JAK fosforilam os domínios citosólicos do receptor que voltam a ser ativados e atraem proteínas citosólicas denominadas STAT, que são fosforiladas então pela JAK. Uma vez fosforiladas, as STATs são dimerizadas e entram no núcleo, onde se ligam a proteínas especiais e originam complexos que ativam diversos tipos de gene. Estes e seus produtos variam de acordo com as substâncias indutoras e as células induzidas. Um exemplo, a prolactina faz com que as células da glândula mamária secretem leite. Por outro lado, outros indutores regulam o desenvolvimento embrionário, a proliferação de diferentes tipos celulares, etc. Receptores acoplados à proteína G. Os receptores que se ligam às proteínas G são proteínas integrais multipasso que atravessam 7 vezes a bicamada lipídica da membrana plasmática. As proteínas G também pertencem à membrana plasmática, mas são heterotriméricas e estão anexadas à face citosólica da membrana. Suas 3 subunidades são identificadas com as letras gregas alfa, beta e gama. As subunidades alfa e gama ligam-se à membrana por meio de ácidos graxos. Já a subunidade beta liga-se à membrana por meio da subunidade gama, com a qual forma um complexo. Como nós podemos ver aqui do lado esquerdo, nós temos um exemplo do funcionamento então desse sistema. A adrenalina liga-se ao seu receptor específico, um receptor do tipo beta-adrenérgico. Esse, então, causa uma modificação conformacional e o complexo receptor hormônio causa substituição do GDP ligado à proteína G ativadora por GTP, ativando, então, essa proteína G. A proteína G do tipo alfa ativada separa-se, então, das subunidades beta e gama e move-se junto à adenililciclase, ativando a adenililciclase. Muitas subunidades de G-alfa podem ser ativadas por um receptor ocupado. A adenililciclase catalisa a formação de AMP cíclico a partir de ATP. Esse AMP cíclico ativa a pKa e a fosforilação de proteínas então celulares pela pKa causa a regulação da resposta à adrenalina. Como é que a gente elimina esse sinal? Por meio da degradação do AMP cíclico, que é realizada pela nucleotídeo ciclo fosfodiesterase. Seguindo então esse mesmo sistema de receptor acoplado à proteína G, nós temos aqui a subunidade alfa demonstrada que se comporta como uma GTPase, que tem um GDP ou um GTP associados, o que faz com que se assemelhe à proteína Ras. Quando a subunidade alfa tem um GDP, tanto ela quanto o complexo beta e gama, ou seja, a proteína G inteira, são inativados. A proteína G é ativada quando o GDP é substituído por um GTP, como está demonstrado então aqui na figura. A ativação da proteína G ocorre quando a substância indutora se acopla ao receptor, pois este entra em contato com a subunidade alfa e faz com que o GDP seja substituído por um GTP. Ao contrário, quando a substância indutora se desliga do receptor e a transmissão do sinal termina, a proteína G é inativada, pois a GTPase da subunidade alfa hidrolisa o GTP em GDP mais fosfato. Então, na figura aqui do lado esquerdo, nós temos o primeiro passo, onde a proteína G, esse S é de estimulatória, está inativa quando ligada a GDP. Ela não pode ativar, então, a adenililciclase. Número 2, o contato entre GS e o complexo hormônio receptor causa substituição do GDP ligado por um GTP. E isso acontece justamente quando ocorre, então, a sinalização, como a mediada pela adrenalina que nós acabamos de ver. Agora, no ponto 3, GS ligada a GTP se dissocia em subunidades alfa e beta-gama.
A subunidade alfa associada ao GTP é ativada, ela pode então ativar a adenililciclase. O GTP ligado à subunidade alfa da proteína G é hidrolisado por sua atividade GTPase intrínseca da proteína, dessa forma, G-alfa inativa a si mesmo. A subunidade alfa inativa reassocia-se então às subunidades beta e gama para um novo ciclo de sinalização. Seguimos falando sobre a sinalização via receptores acoplados à proteína G. Existem diversos tipos de proteína G que originam diferentes vias de sinalização intracelulares após interagirem com as seguintes enzimas. A adenilato ciclase, a partir da adenosina trifosfato, então ATP, produz adenosina monofosfato cíclico, AMP cíclico. Acabamos de ver esse exemplo. A fosfolipase C-beta, que assim como a fosfolipase gama, catalisa a excisão do fosfatidil-inositol 4,5-difosfato, PIP2, localizado na monocamada citosólica da membrana plasmática, e assim produz inositol 1,4,5-trifosfato, IP3 e diacilglicerol, também chamado de DAC. Ou então, a fosfatidil-inositol 3-quinase, PI3K, que acrescenta um fosfato ao PIP2 e o converte em fosfatidil-inositol 3,4,5-trifosfato, o PIP3. O AMP cíclico, o IP3, o DAG e o PIP3 são catalogados como segundos mensageiros. Aqui temos uma tabela mostrando a proteína G acoplada à adenilato ciclase. Quais são, então, os sinais que utilizam o AMP cíclico como segundo mensageiro? Corticotrofina, hormônio liberador de corticotrofina, dopamina, adrenalina, hormônio folículo estimulante, glucagon, histamina, hormônio luteinizante, hormônio estimulador de melanócitos, odorantes, hormônio da paratireoide, prostaglandinas E1 e E2, serotonina, somatostatina, moléculas de sabor e hormônio estimulador da tireoide. Uma das características desse sistema é justamente a amplificação de sinal. Podemos ver aqui do lado esquerdo que uma molécula de adrenalina, ativando esse sistema então acoplado à proteína G, formando a AMP cíclico pela adenililciclase, é capaz de liberar 100.000 moléculas de glicose no sangue. Essa é a amplificação de sinal, então, que é uma das características de muitos dos sistemas de sinalização intracelular. Outro sistema de sinalização que a proteína G participa é acoplada à fosfolipase C-beta. Um exemplo dessa espécie de indução corresponde à epinefrina ao ligar-se a um receptor do tipo alfa-1 adrenérgico. Um dos fosfolipídios da bicamada lipídica das membranas celulares é o fosfatidil-inositol. Na membrana plasmática, ele está localizado na monocamada citosólica e, mesmo sendo o mais escasso, tem uma enorme importância funcional, pois atua em importantes vias de sinalização intracelulares. Para que isso ocorra, ele é fosforilado em C4 e em C5' do inositol por meio da transferência de fosfatos retirados de moléculas de ATP e converte primariamente, então, em fosfatidil-inositol 4-fosfato, em seguida fosfatidil-inositol 4,5-difosfato. A fosfolipase C-beta, uma vez ativada, catalisa a hidrólise do PIP2 em duas moléculas relativamente pequenas, o IP3 e o diacilglicerol. Aqui do lado esquerdo, então, nós temos esse exemplo de sinalização, onde o hormônio liga-se a um receptor específico, ativa uma proteína G, que se liga e ativa a fosfolipase C, que converte então o PIP2 em diacilglicerol e IP3. Como nós podemos ver aqui, o IP3 se liga a um canal de cálcio controlado por receptor específico e libera o cálcio intracelular sequestrado. O diacilglicerol e o cálcio ativam a proteína sinase C na superfície da membrana celular. Além disso, a fosforilação de proteínas celulares pela proteína quinase C desencadeia algumas das respostas celulares a esse hormônio. Temos aqui uma tabela mostrando alguns sinais que agem por meio de fosfolipase C, IP3 ou cálcio. Acetilcolina atuando em receptores muscarínicos do tipo M1, agonistas alfa-1 adrenérgicos, angiogenina, angiotensina 2, ATP atuando em receptores do tipo P2X e P2Y, auxina, peptídeo liberador de gastrina, glutamato, GRH, histamina atuando em H1, a luz no caso das drosófilas, ocitocina,
fator de crescimento derivado de plaquetas, serotonina, hormônio liberador da tireotrofina e também o hormônio antidiurético. O IP3 abre os canais de cálcio situados na membrana do retículo endoplasmático e parte do cálcio citosólico se liga à calmodulina, que ativa a quinase do tipo CAM-quinase. Algumas proteínas reguladas por cálcio e calmodulina estão aqui nessa tabela do lado direito. Adenilato ciclase no cérebro, proteína quinase dependente de cálcio e calmodulina, CAM-quinase 1 a 4, canal de sódio dependente de cálcio, o canal que libera cálcio no retículo sarcoplasmático, a calcineurina, a MP cíclico fosfodiesterase, o canal olfatório regulado por MP cíclico, o canal de sódio regulado por GMP cíclico, canais de cálcio em bastonetes e cones, a glutamato descarboxilase, sinases de cadeia leve da miosina, NAD+ sinase, óxido nítrico sintase, fosfatidil-inositol-trecinase, ATP cálcio dependente de cálcio da membrana plasmática, que é uma bomba de cálcio, e a RNA helicase. No citosol, o IP3 liga-se a um canal de cálcio dependente de ligante situado na membrana do retículo endoplasmático, cuja abertura possibilita que parte do cálcio encontrado nessa organela seja transferida ao citosol. Normalmente, a concentração citosólica de cálcio é muito baixa, cerca de 10 na menos 7 molar, mais de 1000 vezes inferior à concentração no retículo endoplasmático e na matriz extracelular. No citosol, o cálcio age como um segundo mensageiro em diversas vias de sinalização intracelulares. Para que isso ocorra, ele liga-se a uma proteína denominada calmodulina. Porém, em algumas ocasiões, ele permanece como um íon livre. Uma vez que o complexo cálcio-calmodulina é formado, ativa a quinase CAM, que vem de cálcio-calmodulina, que após a sua autofosforilação, fosforila serinas e treoninas de outras quinases citosólicas. A quinase CAM dá origem a diversas vias de sinalização intracelulares. No cérebro, a quinase CAM2 mantém-se ativa mesmo depois da queda de cálcio citosólico. Por essa razão, estima-se que essa quinase esteja relacionada com a memória e os processos de aprendizagem. O diacilglicerol ativa a quinase C. Uma vez que o PIP2 é fracionado em diacilglicerol e IP3 pela fosfolipase C-beta ou pela fosfolipase C-gama, o diacilglicerol permanece na monocamada citosólica da membrana plasmática, assim como estava o PIP2. Simultaneamente, parte do cálcio liberado do retículo endoplasmático por ação do IP3 combina-se com uma enzima citosólica denominada quinase C. Esse C, então, corresponde a cálcio. Em seguida, o complexo cálcio, quinase C, dirige-se à membrana plasmática e permanece junto ao DAG para que este ative a quinase C. Assim que é ativada, a quinase C fosforila serinas ou treoninas de proteínas citosólicas e nucleares, as quais variam nos diferentes tipos de células. Uma das proteínas citosólicas é a glicogênio-sintase, que na célula hepática é fosforilada não apenas pela quinase A, mas também pela quinase C, assim impedindo que a glicogênio-sintase sintetize glicogênio a partir de moléculas de glicose. Aqui eu trago alguns vídeos complementares que estão disponíveis no Moodle também.